Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre espaço escolar no campo, página 12 de Geografia. No espaço rural, assim como no espaço urbano, há escola para as crianças. Lá, elas aprendem tudo que as crianças da cidade aprendem em suas escolas, porém, também estudam outros assuntos relacionados ao seu cotidiano, como aspectos da cultura local, preservação de recursos naturais, cuidado com os animais, com o solo, com o plantio, etc. e colheita. Então, aqui, pessoal, nós vemos os alunos em uma aula prática sobre técnicas de cultivo em uma escola rural do município de Independência, no Ceará, em 2013. Então, as escolas do campo, além delas ensinarem as disciplinas igual às escolas da cidade, elas ensinam outras a mais, complementam os assuntos relacionados ao cotidiano de quem mora no campo. Como nós já estudamos, o campo é o local adequado onde há plantio, a prática da agricultura, da pecuária. Então, por isso que há essa necessidade de estudar esses outros assuntos. Página 13. Transporte escolar no campo. O transporte escolar no campo possibilita o acesso de muitos alunos à escola. Na área rural, há muitas diferenças em relação à cidade, entre elas o longo caminho que muitas crianças percorrem todos os dias para chegar à escola que estudam. Isso se deve à distância entre as moradias da área rural. Portanto, o transporte escolar é muito importante para que os alunos possam usufruir do direito de estudar, assim como as crianças que moram na cidade. Pessoal, se eu não me engano, nós temos o Antônio, que mora na chácara, no sítio, e precisa de transporte escolar, porque aqui em Lençóis não existe escola no campo. Então, todas as crianças que moram em chácara, sítio ou fazenda precisam vir até a cidade, até a área urbana, para poder estudar. E elas conseguem chegar na cidade através do transporte, tá? Aqui em Lençóis não é utilizado o ônibus e sim aquelas peruas escolar. Vamos para as atividades. 1. Assinale as frases que remetem ao dia a dia de uma escola rural. Vamos ler a primeira frase e ver se ela corresponde. A escola rural atende as crianças que moram no campo? Sim, a escola rural ela atende as crianças que moram no campo. Segunda, em torno da escola rural há muitos prédios e pouca natureza? Não, pessoal. Muitos prédios e pouca natureza é característica da área urbana. Da área rural, no campo, é o contrário. Não tem muitos prédios, muitas construções e sim bastante natureza. Então, essa alternativa está errada. Na escola rural, há disciplinas que ensinam o cotidiano no campo, como cuidados com o solo, plantio e colheita? Sim, nós vimos aqui no texto falando sobre isso. Então, essa alternativa é correta. Tanto na área urbana quanto na rural, o dia a dia na escola é muito importante para que os alunos possam conviver e aprender? Sim, isso é muito importante, tanto na área urbana quanto na área rural. Tá? 2. Reescreva corretamente a alternativa que você não assinalou na questão anterior. Então, aqui, pessoal, nós não assinalamos essa, porque estava errada. E diz assim: em torno da escola rural, há muitos prédios e pouca natureza. Esta é falsa. Então, nós vamos reescrevê-la de um modo com que ela fique verdadeira. Então, vai ficar: em torno de uma escola rural, não há prédios, mas muita natureza. Pessoal, agora no material de apoio, vocês irão retirar essa folha e completar com as imagens que estão faltando, tá? E também em seguida é para preencher os balões de diálogo, algumas atividades que podem ser realizadas no dia a dia de uma escola rural, tá? Agora, aqui atrás, pessoal, não é para fazer porque isso aqui eu quero que vocês colhem no caderno. E se vocês colarem, isso aqui não vai ser feito. Essa atividade, nós íamos construir um texto junto, se estivesse em sala de aula. Então, essa aqui não há necessidade de fazer, somente essa. Então, vamos lá, continuando. Página 14. A cultura no campo. Muitas manifestações culturais
que podemos ver hoje em dia nas cidades tiveram origem no campo. Por exemplo, as festas juninas, que ocorrem em todo o território brasileiro no mês de junho, cuja origem remonta às comemorações da farta colheita de alimentos produzidas na área rural. Assim, os festejos juninos promovem a valorização da cultura do campo por meio das músicas caipiras, da quadrilha junina e dos alimentos nativos preparados à base de milho, amendoim e mandioca. Portanto, nas festas juninas não pode faltar o milho cozido, o bolo de mandioca, paçoca, pipoca, pamonha e curau. Em alguns municípios brasileiros, como em Caruaru, em Pernambuco, e em Campina Grande, na Paraíba, as festas juninas se estendem por todo o mês de junho, promovendo grandes festejos e atraindo para as comemorações muitas pessoas de diversos lugares. Pessoal, aqui tem uma pergunta que é para responder oral. Na sua escola há festa junina? E músicas, quadrilha, junina e pipoca? Sim. Se não fosse a pandemia, nós já estaríamos ensaiando e até já teríamos apresentado sobre a festa junina. E a festa junina é uma manifestação cultural brasileira, tá? E que sempre que a gente vê milho, cozido, pipoca, bolo de mandioca, paçoca, a gente lembra da festa junina, porque são doces típicos e tradicionais da festa, tá? E aqui nós podemos observar maçã do amor, bolo, pipoca, aqui tem... Deixa eu ver. Não dá pra identificar o que é, mas parece ser um doce. Tem a fogueira, a menininha fantasiada de caipirinho, o menininho também. Então, a festa junina, ela faz parte da cultura brasileira. Assim como as festas juninas, há outros costumes e festejos que mantêm vivas as tradições originárias do espaço rural, como a moda de viola, que trata a vida no campo, as comidas típicas, festas folclóricas, rodeios, crenças, manifestações artísticas e a própria forma de falar. Esses, entre outros costumes, contribuem para enriquecer a cultura brasileira. Porque, pessoal, por que o modo de falar? Porque geralmente o pessoal fala que os caipiras falam, tipo, em vez de falar melhor, fala mió, bom, fala bom. Então, isso também faz parte da cultura brasileira, porque isso está enraizado na nossa cultura, na nossa vivência. Agora vamos para as atividades. Sobre as festas juninas, marque V para as alternativas verdadeiras e F para falsa. A festa junina retrata a cultura do espaço rural por meio das músicas, quadrilhas e alimentos típicos do campo? Sim, nós vimos no texto que a festa junina é exatamente isso. A festa junina ocorre só no campo? Não, ocorre na escola e onde quer que as pessoas tenham vontade de comemorá-la. Milho cozido, bolo de mandioca, chamado também de aipim ou macaxeira, e amendoim são alimentos típicos do campo e, portanto, estão presentes em muitas festas juninas? Sim, porque são esses tipos de alimento que geralmente as pessoas que moram na área rural, no campo, consomem. A festa junina celebra a farta colheita de alimentos produzido no campo e suas manifestações culturais? Sim, verdadeira. 2. Por que é importante preservar as manifestações culturais do campo, como festas, músicas de violas e alimentos típicos? Aqui tem uma sugestão de resposta. Está escrito assim: porque essas manifestações culturais retratam o dia a dia das pessoas que vivem no campo, como a sua relação com a natureza, o seu trabalho, crenças, modo de falar, e dessa forma representam a cultura do povo brasileiro que vive nas áreas rurais do território. Então, pessoal, é muito importante preservar essas manifestações, porque preservando essas manifestações culturais é uma forma da gente representar a cultura do povo brasileiro que vive nas áreas rurais, tá? E passar essas manifestações de geração para geração. 3. Você conhece alguma festa típica que acontece na área rural do seu município ou de outros? Faça uma pesquisa, anote em seu caderno e depois compartilhe com seus colegas de classe. Pessoal, essa aqui não precisa fazer, pois a professora